Crónicas de Cristo Rei, do Lubango para o Mundo, com Horácio Reis. Crónicas de Cristo Rei. A sociedade está muito doente. Vendo o programa Fala Angola, percebemos o quanto a nossa sociedade está doente. Como foi que chegámos a este ponto? Não aleguem que foi a guerra. Não foi a guerra. Porque o que vem acontecendo nos últimos tempos tem como atores jovens que nem sequer sentiram os efeitos da guerra. As violações de menores, de bebés ainda, e depois sexo assassinato. A jovem de Benguela que foi violada pelo namorado, que de abuso entrou em casa, a amarrou, violou e depois regou com ácido, e não só, ateando-lhe fogo de seguida. E foi este terrível crime praticado por um jovem que não sentiu de certeza os efeitos da guerra. Deve-se dizer que, durante os longos anos da guerra, os crimes que se ouvia falar não eram nem lá perto tão horrendos como os que ultimamente se vêm praticando um pouco por todo o país. Como foi que chegámos a este ponto? Onde foi que se perdeu o controle desta juventude? E agora pedimos justiça, pedimos penas que possam, de algum modo, compensar as vítimas ou as famílias vítimas desses horrendos crimes. E, normalmente, vai-se a recurso na tentativa de ver aumentada uma pena que nunca será suficiente para punir o ou os criminosos que violam uma criancinha e depois a assassinam. Ou aquele que violou a jovem namorada e depois lhe atirou ácido e gasolina e fogo, desfigurando-a com apenas de 9 anos. Ainda por cima, o mantém em liberdade, porque recorreu ao Supremo. Não existe na lei pena suficiente para punir o tipo de criminosos que o país enfrenta. Nem a pena de morte seria suficiente. Seria justa para punir esses criminosos. Mas como foi que a nossa sociedade conseguiu produzir este tipo de criminosos? Onde foi que erramos? Naturalmente que as respostas existem e devem ser dadas por quem terá na certa culpas de tal situação. Hoje existe um combate cerrado contra o crime. Crime esse que entre nós está organizado, tem ligações e pratica sequestros, raptos, roubos violentos, tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos do corpo humano, etc, etc. Entretanto, uma situação só pode estar na origem de tudo isto: droga. Drogas pesadas que foram introduzidas pelas redes internacionais e que facilmente encontraram campo fértil na nossa juventude, abandonada devido à falta de políticas públicas concretas e certas, na hora exata, para que depois tivessem os mesmos direitos e oportunidades. A pobreza extrema, a destruturação das famílias, a desigualdade, a falta de empregos, tudo isto, aliado à corrupção, que minou a sociedade, que fez dela o que é hoje uma sociedade doente. Agora estamos a querer resolver tudo rapidamente e nem sempre da melhor forma, porque nos parece que estamos a usar a violência para acabar com a violência, e isso poderá ainda dar mais violência. São precisas políticas públicas concretas que apoiem a ação policial no combate ao crime. Por outro lado, é preciso educação que possa fazer com que toda a população participe no combate contra o crime, denunciando o crime e os criminosos, nem que sejam família, porque a população precisa de ter essa coragem de entregar os criminosos à justiça para estancar esta onda de crime violento onde as crianças, os jovens, as mulheres estão sendo vitimadas. Nos bairros, os cidadãos precisam de se organizar contra o crime, utilizando formas de controle sério sobre todos os moradores e saber quem é quem e os movimentos.
Se estas ações forem concretas, os criminosos serão desbaratados e facilmente teremos mais sossego. Precisamos tratar a sociedade que está muito doente. E não adianta esconder a cabeça na areia como a avestruz, pensando que isso só está acontecendo aos outros. Não, isto está a tocar a todo o mundo. Portanto, só unidos e denunciando os malfeitores, os passadores de droga, as quadrilhas de malfeitores, é que poderemos ajudar as autoridades no sentido de combater sem tréguas a criminalidade. Só assim estaremos a tratar da doença da nossa sociedade. Bom dia. Crónicas de Cristo Rei, do Lubango para o mundo, com Horácio Reis.